da palavra hoje é: faça isso se você quer ter um ano abençoado. Quem é que não quer ter um ano abençoado? Todos nós queremos ter um ano abençoado. Então eu vou falar nessa noite o que nós temos que fazer se nós queremos ter um ano abençoado, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33, em nome de Jesus. É isso que nós temos que fazer se nós queremos ter um ano abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mateus 6, 33. Diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Irmãos, se nós queremos ter um ano abençoado por Deus, se nós queremos ser abençoados pelo Senhor todos os dias, o que nós temos que fazer é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus tem que ser a prioridade da minha e da sua vida. Jesus Cristo tem que de fato e de verdade estar em primeiro lugar na sua vida, acima da sua casa, acima da sua família, acima da sua vontade, acima daquilo que você quer, tem que estar Jesus. Ele disse que aquele que amar a mãe, ou o pai, ou o filho, mais do que ama a ele, não é digno dele. O Senhor, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Todo mundo, todas as pessoas querem ter um ano abençoado, e é isso que nós temos que fazer: colocar Jesus Cristo em primeiro lugar, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, priorizar o reino de Deus, priorizar a vontade do Senhor na nossa vida. Como eu falava na palavra de ontem à noite, quando nós aceitamos Jesus, nós estávamos concordando em praticar a palavra de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo em nossa vida, nós estávamos concordando com a palavra de Deus, que a gente ia se esforçar para cumprir a palavra de Deus na nossa vida. E às vezes, eu e você, a gente não faz isso. Às vezes a gente não faz isso. E às vezes a gente olha para a nossa vida e diz: meu Deus, até o que era para dar certo, dá errado, né? Tem até aquele ditado que diz, né? Deus dá a farinha, o diabo leva o saco. Quando o negócio é para dar certo, dá errado. Deus dá a farinha, o diabo leva o saco. O que está acontecendo na minha vida? Eu sirvo a Deus, eu sou fiel a Deus. Só que às vezes eu e você, a gente não está andando de acordo com a palavra de Deus, como nós temos que andar. Nós não estamos andando de acordo com aquilo que Deus quer, de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Mesmo que a gente já tenha aceitado a Jesus em nossa vida, não adianta aceitar e não praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz que é melhor não conhecer do que conhecer e se desviar da verdade. Ou seja, era melhor que eu e você nunca tivesse conhecido o Evangelho, do que a gente conhecer o Evangelho e não praticar o Evangelho. Então, o caminho para uma vida abençoada, para uma vida feliz, é priorizar a vontade de Deus na sua vida. Muitas vezes, irmãos, eu e você, talvez você já decorou esse versículo, né? Mateus 6, 33. Mas o que é que quer dizer de fato buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar quer dizer que a vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Ou seja, aquilo que Deus quer tem que ser a prioridade da sua vida. Aquilo que Deus quer, aquilo que Deus já expressou na palavra dele, que Ele quer de mim e de você, tem que ser a prioridade. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer de tudo para fazer aquilo que Deus quer, para fazer aquilo que Deus Ele espera
de mim. Isso é a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Irmãos, nós não podemos deixar o reino de Deus de lado e focar somente nas nossas coisas. Jesus Cristo disse: não adianta de nada o homem se ele ganhar o mundo inteiro e ele perder a alma dele. O que adianta eu e você a gente conseguir tudo que a gente quer, ter tudo que a gente possa querer ter, que o dinheiro possa comprar, toda a felicidade do mundo, se nós morrermos sem Jesus? Não adianta de nada, porque quando a gente morrer, nós seremos julgados por Deus. E todo aquele que não tiver Jesus Cristo em sua vida, todo aquele que não tiver aceitado Jesus, a Bíblia diz: estes já estão condenados por Deus. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, irmão, nós temos que crer, nós temos que priorizar o reino de Deus. Você tem priorizado o reino de Deus na sua vida? Você tem priorizado a vontade do Senhor na sua vida? Ou você tem feito aquilo que lhe agrada somente, e você nem consulta a palavra de Deus? Ou você sabe aquilo que a palavra de Deus quer, mas você não vive, você não pratica isso? Igreja, eu não posso servir a Deus do meu jeito. Eu não posso servir a Deus da maneira que eu quero. Só existe uma forma de servir a Deus, é de acordo com a palavra dele. Se eu não cumpro a palavra dele, se eu não sirvo a ele de acordo com a palavra dele, na verdade, eu não estou servindo a ele. Eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou enganando a mim mesmo. Quer um exemplo, irmão? Vou tomar até um gole d'água aqui. Quer um exemplo polêmico? Uma polêmica agora. Tem às vezes pessoas famosas, exemplo, um famoso ou uma famosa que é homossexual. Aí não quer abandonar o pecado, não quer abandonar o erro, continua junto com o homem ou com a mulher do mesmo sexo dele faz o quê? Se batiza. Do que é que adianta um batismo desse? Se a pessoa não quer abandonar o pecado, não adianta de nada. Da mesma forma, uma pessoa, vamos dizer com uma pessoa, um exemplo, que ela mente, sai da homossexualidade para a mentira. Exemplo, eu vivo mentindo, ou fumando, ou bebendo. Aí eu aceitei Jesus, me batizei, mas eu continuo do mesmo jeito. Eu continuo fazendo a mesma coisa. Por que foi que adiantou eu ter aceitado Jesus? Essa aceitação não foi verdadeira. Nós temos que ir até Deus como nós estamos. Se eu sou mentiroso, se eu sou ladrão, se eu bebo, enfim, todos os pecados, da forma que eu estou, eu tenho que ir até Jesus. Mas se eu tenho um encontro verdadeiro com Ele, Ele vai me mudar. É isso que prova que você é salvo. O Espírito Santo, a graça transformadora de Deus, ela muda as nossas atitudes, ela muda o nosso coração. Quando eu digo que eu tive um encontro com Jesus, mas a minha vida não mudou, eu continuo nos mesmos pecados, os mesmos erros, da mesma forma, na verdade, eu nunca tive um encontro com Jesus. Não adianta se eu sou pastor, se eu sou obreiro, se eu sou bispo, apóstolo, não adianta. O que adianta é eu ter aceitado Jesus de fato e de verdade. Irmão, quando a gente morrer, Deus não vai perguntar assim: você era o que lá na igreja? Qual era o seu cargo? Você fazia o que lá? Você salvou quantas pessoas? Deus vai olhar para nós: cadê Jesus na sua vida? Você aceitou o meu filho? Eu enviei ele ao mundo para salvar você dos seus pecados. Você aceitou ele? Você viveu de fato e de verdade para ele? Irmão, se eu aceito Jesus, eu tenho que andar de acordo com a palavra de Jesus. Eu tenho que andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus, ela declara. Eu pergunto para vocês nessa noite: qual é a principal vontade de Deus? Se você pudesse que citar nessa noite: pastor, esta é a principal vontade de Deus, qual você acha que é? A palavra de Deus traz a resposta em João capítulo 6, versículo 28, em nome de Jesus. João capítulo 6, versículo 28, em nome de Jesus. Esta é a principal vontade de Deus para mim e para a sua vida. João 6,
28, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28. Que diz: cadê Jesus? Disseram, pois, o que faremos para executar a vontade de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a vontade de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Esta é a principal vontade de Deus. Nós lemos isso que saiu exatamente da boca de Jesus. A principal vontade de Deus é que a gente creia naquele que Deus enviou. Quem é aquele que Deus enviou? Será que é Allan Kardec? Será que é Buda, Maomé, Maria, João? Não, aquele que Deus enviou é Jesus Cristo de Nazaré. Somente Ele. Foi Ele que Deus enviou, como nós pregamos no culto de Natal, no dia 25. Deus enviou Jesus ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Então esta é a principal vontade de Deus, que você creia que Deus enviou Jesus, que você creia em Jesus, que foi enviado por Deus. O ser humano, ele é salvo exatamente quando ele crê em Jesus. No momento que você aceita Jesus, você é salvo por Deus. Não é quando você se batiza, não é quando você faz algo bom, é quando você crê. Quando você crê em Jesus de verdade, você é salvo por Deus. A Bíblia diz que nós somos justificados por Deus. Então, irmãos, ligue agora esse versículo que a gente leu com Mateus 6,33. Se você crê primeiro em Jesus, Deus vai acrescentar as outras coisas na sua vida. Irmãos, sabe como é que Deus trabalha na nossa vida? Nós temos que se libertar de um pensamento que muitas vezes nós temos, por não conhecer, por não entender a palavra, ou às vezes algo que foi até pregado para nós, sendo mentira. Se eu perguntasse para você nessa noite, e dissesse assim: o que é que você tem que fazer, se você quiser alcançar uma bênção de Deus? Olha a minha garganta aqui. Se eu perguntasse para você: irmão, o que você tem que fazer, se você quiser alcançar algo de Deus? Quantas vezes você tem que orar? Quantas campanhas você tem que fazer na igreja? Irmãos, tudo que nós recebemos de Deus é através da graça de Deus. Não há nada que você possa fazer, eu digo nada, que você faça e Deus diga assim: ah, porque você fez isso, agora eu vou abençoar você. Não, porque você entregou isso para mim, porque você fez isso, agora eu vou fazer isso por você. Deus não trabalha assim. Sabe como é que Deus trabalha? Quem crê em Jesus se torna filho de Deus, e Deus abençoa a vida dessa pessoa. Tudo é através de Jesus. A Bíblia diz que a salvação não é pelas obras. As bênçãos de Deus também não são por merecimento. Se Deus dá algo a você, se Deus abençoar você de uma maneira poderosa, não é porque você é bom, não é porque você é santo demais, não é porque você ora muito, é por causa da graça de Deus, que foi manifestada em Jesus Cristo na nossa vida. Se esse ano Deus abençoar muito você, Deus der a você uma casa, um carro, não sei, aquilo que você quer, aquilo que você sonha, lembre-se, você recebeu, não porque você é uma pessoa boa, não porque você fez algo que você mereceu, você recebeu por causa de Jesus.
por causa de Jesus. A Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se nós estivermos ligados em Jesus, já ouviu a parábola da videira? E está lá em João capítulo 14. Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, e nós somos como galhos que estamos em Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, e se nós estamos ligados a Cristo, nós seremos abençoados por Deus, por causa do Filho de Deus, por causa do Filho de Deus. Nós temos que entender o que está em Efésios capítulo 2, em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1, para você ver como o que eu estou falando para você nessa noite é, de fato, a palavra de Deus, não algo que está saindo da minha cabeça, que você não precisa fazer nada para receber algo de Deus, porque não tem nada que a gente faça que possa comprar uma bênção de Deus na nossa vida, absolutamente nada. Efésios capítulo 2, irmãos, versículo 1, em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1. Eu quero que você leia para você entender o que eu estou falando para você nessa noite. Diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, existe somente dois tipos de pessoas no mundo: os salvos e os que não são salvos. Os filhos de Deus que aceitaram Jesus e os que ainda não aceitaram a Jesus, que não quiseram aceitar a Jesus. Ontem foi o último dia do ano, e aqui na esquina tem uma distribuidora de bebida, aqui na esquina. E ontem e até hoje ainda, o movimento é intenso, pessoal comprando bebida, comprando cerveja para beber. E quem sabe em outro tempo, há um ano atrás, 2, 3, 4, 5, éramos eu e você, que estávamos lá no mundo, nas festas do mundo, fazendo aquilo que agrada a carne, errando, pecando, adulterando, fornicando. Mas Deus olhou para nós e decidiu nos salvar. Deus nos salvou, e aqui estamos nós hoje, na casa do Senhor, ainda pecadores, ainda cheios de defeitos, de erros, todos nós. Mas hoje nós entendemos a palavra de Deus, nós aceitamos a Jesus em nossa vida, e Deus nos salvou. Esse ano de 2023 vai ser abençoado na sua vida. Sabe por quê? Porque você tem Jesus Cristo na sua vida, porque você tem Jesus. As bênçãos de Deus são para os filhos de Deus. Irmão, as pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo em sua vida, elas estão, a melhor forma que eu posso tentar descrever para você é que elas estão em guerra contra Deus. A Bíblia diz que essas pessoas, Deus nem sequer as considera filhos dele. Deus só considera filhos dele aqueles que têm Jesus Cristo em sua vida. Irmão, a bênção de Deus é para os filhos. Se você já aceitou Jesus Cristo na sua vida, se você já aceitou o Senhor de verdade, e hoje você vive para Ele, e hoje você se esforça para fazer a vontade dEle, eu não estou dizendo se você é perfeito, é claro que não, mas se você aceitou Jesus na sua vida, e foi de verdade,
você é de fato e verdade um crente, um cristão, um seguidor de Cristo, esta é a maior bênção que você pode ter na sua vida. E é através desta bênção, ser salvo, ter aceitado Jesus, que Deus abençoa a nossa vida. Igreja, quem tem o Filho, tem tudo. Quem tem o Filho, tem tudo, irmãos. Vou até contar uma história para vocês agora. De um homem muito rico. Muito rico. E esse homem, ele era alemão. Essa história é verdade. Esse homem, ele era alemão. Ele viveu ali no tempo da Primeira Guerra e da Segunda Guerra. Quando foi já na Segunda Guerra Mundial, ele já era velho. E ele só tinha ele e o filho. A esposa dele já tinha morrido. E o filho dele foi para a guerra. E aconteceu que o filho dele morreu na guerra. Ele era alemão, o filho dele morreu na guerra. E ficou somente aquele homem e o seu empregado. Não tinha mais ninguém, ele já velho. E aquele homem, ele sentia muita falta do filho dele. E ele pediu para um pintor fazer um quadro, uma pintura do filho dele. Fez, ele botou lá na sala, um quadro bem grande da casa dele. Todo dia aquele homem, ele ficava olhando para aquele quadro, olhando para aquele retrato, vamos dizer assim, lembrando do filho dele. E aconteceu que aquele homem, ele morreu. E quando ele morreu, como ele não tinha mais nenhum familiar, as coisas dele foram leiloadas pelo governo alemão. E quando foi no dia do leilão, aquele homem que era empregado dele foi para o leilão. E a primeira coisa que eles começaram a leiloar foi o quadro. O nome do quadro era O Filho. Aí disse: olha, quer saber quem quer comprar esse quadro aqui? Aquele negócio, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Aí o empregado, ele quis comprar o quadro. O empregado disse: eu quero comprar esse quadro. Aí deu lá um valor, comprou. Disse: olha, eu estou comprando esse quadro aqui é porque eu via o quanto meu patrão, ele amava esse quadro. E eu quero ter esse quadro para também lembrar desse amor que ele tinha. Aí quando ele pegou o quadro, o homem que estava ali cuidando do leilão disse: pronto, acabou o leilão. Poxa, por que acabou? Aí ele falou: no testamento o Senhor tem escrito que quem comprasse o quadro levava tudo. Quem tiver filho leva tudo. Com Deus é do mesmo jeito. Se você tem Jesus, você já tem tudo. Irmão, Jesus Cristo é a coisa mais preciosa que Deus tinha, e Ele entregou por você. Ele entregou por amor a mim e a você. Porque Deus, Ele nos amou para pagar os nossos pecados. Então o que é que eu tenho que pensar? Se Deus já me deu Jesus, que era o mais importante, o que é para Deus me abençoar em outras coisas? Não é nada. Versículo 4. Mas Deus, aliás, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, eu e você, para não enrolar, para encurtar a história, estávamos indo para o inferno. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Se a gente tivesse morrido antes de ter conhecido a Jesus, nesse momento, nós estaríamos no inferno, eternamente condenados. Quantas pessoas da minha família, da sua família, que morreram sem Jesus? Nossos antepassados, tataravô, tataravó, aqueles que você conheceu, que infelizmente morreram sem Jesus. Mas Deus teve misericórdia de mim e de você e nos salvou.
Através de quem? De Jesus. Se você entender isto que Deus fez por você, você vai entender que Deus já fez tudo que Ele tinha para fazer na sua vida. 7, 8 quer dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. A salvação não é por obras. Deus salvou eu e você, não foi por nada, foi porque Ele quis nos salvar. Foi porque Deus olhou para mim, para você e disse: quando eu salvo ele, ele vai me servir. Não, quando eu salvo ele, ele vai pregar muito, ele vai orar muito. Não, a salvação não é por obras. Você leu aqui: para que ninguém se glorie. Irmão, não tem ninguém no céu, não vai ninguém para o céu olhar para Deus e dizer: Deus, eu estou aqui, mas foi porque eu fiz algo lá na terra, eu mereci estar aqui no céu. Ninguém. A salvação, do começo ao fim, é pela graça de Deus. As bênçãos de Deus, do começo ao fim, é pela graça de Deus. O que é graça? Graça quer dizer favor imerecido, aquilo que você recebe sem merecer. Foi assim que Deus nos salvou. Romanos capítulo 8, Romanos 8, em nome de Jesus. Versículo 31. Romanos 8, 31. Não durma não. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, quando é que Deus ele é com a pessoa? Quando é que você pode dizer assim: Deus está em meu favor? Se você for ler toda a carta aos Romanos, e o capítulo 8, que é onde nós estamos lendo, você vai entender que Deus ele é ao seu favor quando você tem Jesus na sua vida. Quando você não tem Jesus, você está em guerra contra Deus. Quando você aceita Jesus, agora Deus está ao seu favor. Ou seja, Deus está do seu lado. Quem mexer com você, mexe com Deus. Quem tentar fazer algo contra você, só faz se Deus permitir. Tem que passar por cima de Deus primeiro. Os homens só podem fazer algo com você se Deus permitir. A sua vida não está na mão de um médico, não está na mão de um advogado. Quando você aceita Jesus, a sua vida está exclusivamente nas mãos de Deus. E só acontece algo na sua vida se Deus permitir. Se Deus permitir. Então, se você já aceitou Jesus na sua vida, não só nesse ano de 2023, mas em toda a sua vida, você sendo fiel até a morte, Deus ele é com você. Você não precisa sentir, não, está escrito na palavra. Eu não tenho que sentir, eu tenho que crer. A Bíblia não diz que eu sou salvo quando eu sinto, não. Quando você sente, você é salvo, não. Pela fé. Quando você crê em Jesus, você é salvo. Quando você lê isso aqui, você entende: Deus está comigo. Eu creio. Irmão, Deus vai estar com você neste ano de 2023. Você que já aceitou Jesus Cristo na sua vida, você que já nasceu de novo, que é um servo, uma serva de Deus, não temas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também ele todas as coisas? Paulo está querendo dizer: se Deus já entregou Jesus,
que é a coisa mais especial que Ele tem, a coisa mais importante que Ele tem, se Ele já entregou isso por nós, como é que Deus vai negar alguma coisa a nós? O que é que você tem de mais precioso? O que é que você tem de mais importante? Sua casa? Um filho? Um esposo? Esposa, não sei. Para você pegar esse negócio que você tem de mais importante e dar a alguém, é porque você ama essa pessoa, sim ou não? E se você dá o que é mais importante, o que é para você dar alguma outra coisa? Se Deus já deu Jesus, que é o mais importante, o que é para Deus abrir uma porta de emprego? O que é para Deus realizar um sonho seu, não sei, uma casa própria, um automóvel, um casamento, não sei, um filho? O que é para Deus fazer isso? Se o mais importante Ele já fez, se Ele já deu por nós o mais importante, como é que esse Deus vai negar alguma coisa, igreja? Não tem como, irmão. Ele não vai negar, a não ser que não seja a vontade dele. 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Meus irmãos, para a gente terminar a palavra nessa noite, 1 João capítulo 5, perto de Apocalipse, 1 João capítulo 5, versículo 1, em nome de Jesus. Diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Irmão, o nosso maior problema era o juízo de Deus. Nosso maior problema era que nós quebramos a lei de Deus, estávamos condenados, indo para o inferno. Mas Deus envia Jesus para morrer por nós, e através da sua graça, Deus resolve este problema em Cristo. Então, qualquer problema que aparecer na sua vida, lembre-se, o maior problema já foi resolvido. O Deus que resolveu o maior problema, isso aqui para Ele não é nada. Uma doença para Ele não é nada. Um câncer para Ele não é nada. Uma leucemia, uma dificuldade financeira, uma dificuldade no casamento, um filho dando trabalho, para Deus isso não é nada. Nós temos que lembrar daquilo que o Senhor já fez na nossa vida, se agarrar a isso e continuar crendo. Eu já aceitei Jesus, eu sou um filho de Deus. Deus está no controle total da minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, para esse ano de 2023, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Creia em Jesus, aceite o Senhor na sua vida. Se você já aceitou, Deus está no controle de tudo, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus nessa noite.